um noivo. 5 dentre elas é a Nência e 5 prudentes. As Nências, ao tomarem as suas lámpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lámpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens que prepararam as suas lâmpadas. As Nências disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens Nências, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Amém. Então, podem sentar. Vou começar a pregação. Os irmãos aqui, eu acho que vai pedir. Amém? Graças ao Senhor. Que a Deus está mais líquido. Amém? Aleluia. Graças ao Senhor. Obrigado. Amados irmãos, eu queria dizer aos irmãos que eu sou o Marcelino Coimena, sou advogado. Eu no Brasil fazendo teologia, e a minha formatura vai ser dia 21 desse mês. Eu já estarei terminando a tarefa em teologia, depois dos 4 anos, amém, estudando a palavra do Senhor, e eu aprendi muita coisa da palavra de Deus, mas que não são suficientes para servir ao Senhor. Amém? Ainda falta muito ainda para aprender. A Bíblia diz que Paulo tem uma meta de chegar até a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Todos os dias nós temos essa meta de nos aproximarmos mais de Cristo, de chegarmos à semelhança deste nosso Senhor. Então, Deus tem na missão aqui no Brasil, e eu creio que hoje será um dia abençoado, e que vocês prestem atenção na palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, vamos deixar a conversa de luz, é algo que mais nos interessa nesta noite. Aqui nós vemos, eu estava meditando, antes de pregar a palavra, aqui perguntei para a nossa irmã Dilma sobre o culto do mês antepassado, que eu preguei aqui. Eu percebi uma coisa, que os irmãos estão caminhando num caminho muito positivo, muito verdadeiro. Porque os temas que os irmãos tratam são temas que fazem parte da vida cristã, que fazem parte do fundamento da Igreja de Cristo. Eu preguei sobre Apocalipse, que bem me lembro, do Reino de Laodiceia, né? Então hoje também prego sobre uma mensagem muito relevante para os dias de hoje. Ou seja, os irmãos, eu diria para os irmãos que eu tenho pregado em muitas igrejas, eu digo para vocês, os irmãos já sabem, que não existe igreja verdadeira. Ou seja, eu digo, olha, essa igreja é verdadeira, mas eu percebo que tem igrejas que mais se aproximam da verdade. Tem igrejas que mais estão muito mais perto da verdade. Tem igrejas que mais estão se inclinando em buscar, em ouvir, em pregar a palavra de Deus, a palavra pura, a palavra autêntica, a palavra séria. Porque a palavra de Deus jamais passará. Essa é a promessa que Jesus fez. Os céus e a terra irão se passar, mas a minha palavra jamais vão passar. Meus irmãos, nós percebemos que a Igreja de Cristo ela
tem inventado a ideia de movimento. O que é movimento? Movimento é algo passageiro, algo que muda. Antigamente era muito na igreja, a pessoa ministrar alguma coisa e a pessoa deveria cair. Se não tivesse caindo, não era unção, não era graça. Isso depois parou. Vem outro movimento dos milagres do dente de ouro, né? Que a pessoa orava, o pregador orava, de repente alguém via dar um testemunho e teve um dente de ouro. Mas também isso passou, porque muda, é movimento, aquilo vai passando, mas a palavra de Deus os movimentos vão surgindo, vão indo, mas a palavra, ela é autêntica. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: os irmãos têm um dom de dar em termo difícil para nos pregar. Tem dons que precisamos trazer algo difícil para nós termos pregar nessa noite. Irmãos, para nós entendermos esse texto que nós lemos, nós precisamos começar do livro de Mateus, capítulo 24. Porque essa passagem é uma parábola. É uma parábola. O que é a parábola? A parábola é uma ilustração que Cristo vai dar para esclarecer uma certa informação que ele deu atrás. A Bíblia fala que Jesus Cristo estava saindo do templo e os discípulos mostraram a grandiosidade daquele templo, a beleza do templo. E Cristo fala: olha, vai chegar um tempo que esse templo vai ser destruído, que não vai restar pedra sobre pedra. E os discípulos ficaram perguntando a si mesmo como isso vai acontecer. E esperaram Cristo chegar no monte da Galileia e falaram: Jesus Cristo nos diz como será o fim dos tempos. E no livro de Mateus, capítulo 24, ele começa a descrever como seria os últimos tempos, como seria o fim do mundo. Ele fala: ora, não vos espante, porque haverá guerra e rumores de guerra, haverá tribulações, haverá tentações, o amor de muitos vai esfriar, haverão falsos profetas, haverão falsos cristos, e vocês precisam vigiar, porque eles farão milagres, eles vão persuadir, se for possível, os eleitos, e Cristo vai descrevendo como seria, e vai ninguém mais que melhora, e vai acontecer que 12 estará em uma casa, um será levado e outro vai ficar. Um estará no campo, um será levado e outro vai ficar. Um estará no moinho e outro vai ser levado e outro vai ficar. E dizia: ora, escute uma coisa, assim como o sol aparece no Oriente e no Ocidente e todo mundo vê, assim será o Filho do Homem que vai aparecer e todo mundo também há de ver. Filho do homem. E quando eu ver, eu vou enviar os meus anjos que vão separar o trigo entre o joio. Eles vão fazer separação entre o trigo e o joio. E eu vou aparecer e vou dizer: ora, eu estive na terra, eu tinha fome, você não me deu de comer, eu tinha sede, não me deu de beber, eu tinha roupa, não me deu de vestir. Ele fazia a separação entre o trigo e o joio. E quando ele dá essa informação, ele crê que não é suficiente para os discípulos começarem a entender. Então ele vai falar por parábola, por ilustração. O que é a parábola? A parábola ela vai dar iluminação, vai dar entendimento maior. Ele fala da parábola da figueira, diz: ora, a figueira, quando começar a dar os frutos, vocês precisam vigiar, porque está chegando o tempo. Ele está dando a parábola do servo bom e do servo infiel. Do servo que diz: oh, meu Senhor, não vai chegar agora. E começaram a espancar, e começaram a maltratar os seus conservos. E também do servo fiel, que foi prudente, que foi verdadeiro. E ele está na parábola dos talentos, daqueles que não serviram ao Senhor com prazer, com amor, com dedicação, que esconderam os seus dons, a sua vida cristã. E aqui
Aqui então ele fala a parábola das 10 virgens. Aqui então a palavra das 10 virgens fala dos últimos tempos. Ou seja, que eu estou às portas, que eu estou vindo, e que você precisa vigiar. Aqui fala então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Meu amado irmão, Cristo está falando do reino de Deus, do reino dos céus. Eu estava também meditando e cheguei a uma conclusão que a Bíblia nunca fala reino das trevas. Reino das trevas é algo que nós pensamos, é algo que nós inventamos. Eu nunca falo sobre reino das trevas. Por quê? Porque o diabo não tem um reino para governar. A Bíblia não fala que o diabo é um rei, porque Cristo é o rei dos reis. Cristo é o Senhor dos senhores. É o reino. Quando vai falar reino, é reino dos céus. É o reino de Deus. Ele não tem reino. O inferno não é o lugar onde ele reina. Foi preparado para ele ser queimado. Quem está no controle do inferno não é ele, é o próprio Jesus que tem a chave do inferno e da morte. Ele é o rei dos reis e ele é o Senhor dos senhores. Então, falando você terá semelhante a 10 virgens. Amados, essa passagem me atormentou bastante, me perturbou bastante, porque aqui existem algumas coisas que nós, quando lemos, a primeira coisa que nós pensamos é que nós estamos sempre no bom caminho. Que nós somos sempre as 5 virgens. Que nós somos sempre aquele servo, o bom servo, aquele que multiplicou os seus talentos. Nunca nos colocamos na parte ruim da história. Sempre queremos achar que somos as virgens prudentes. Eu gosto de me colocar nas virgens imprudentes para perceber aonde elas erraram e aonde eu posso errar. Aqui fala que as virgens tomando as lâmpadas saíram ao encontro do noivo. A primeira coisa que eu ia falar aqui é que as 10 virgens estavam no mesmo lugar. Estavam no mesmo lugar. Eram virgens, eram mulheres. Não havia aparentemente nenhuma diferença entre elas. Elas tinham lâmpada. Elas tinham um mesmo noivo. Não tinham noivos diferentes. Tinham um mesmo noivo. Estavam esperando um mesmo noivo. Estavam em um mesmo lugar. Nós temos um único Senhor. Nós estamos no mesmo lugar. Nós somos chamados cristãos. Nós estamos igual a princípio com essas 10 virgens. Isso é o que nós precisamos começar já a refletir sobre isso. Porque eles estavam no mesmo lugar, estavam esperando o mesmo noivo, nós estávamos esperando o mesmo Cristo, estávamos esperando o mesmo Senhor. Aqui fala então que eles tomando as suas lâmpadas. A princípio, as 10 tomaram as suas lâmpadas. A princípio, as 10 estavam com a mesma coisa, com a mesma roupa de cristão, com a mesma Bíblia Sagrada, com o mesmo grupo de louvor. Estavam todos usando, fazendo, sendo a mesma coisa. O fato de você fazer coisas de Deus não quer dizer que você é de Deus. O fato de você vir na casa de Deus não quer dizer que Deus conhece você. O fato de você vestir como cristão, como religioso, não quer dizer que você realmente tem a verdadeira vestimenta. Eles estavam lá. Aqui
fala então que as nências, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Amados irmãos, quando nós percebemos aqui sobre azeite, o que nós precisamos entender aqui é que o azeite, ele representa algo que é muito importante para um cristão. O azeite aqui, ela não é simplesmente unção, como no Antigo Testamento representa. Aqui o azeite é mais do que unção, é mais do que poder, é mais do que qualquer coisa que você pode sentir. Aleluia! Aqui fala do azeite como a marca do verdadeiro cristão. A primeira coisa que fez a diferença nas 10 virgens não é que estavam no mesmo lugar, não é que eles estavam esperando o mesmo noivo, é que eles tinham uma coisa completamente diferente. Eles tinham azeite de Deus. Mas o que é o azeite, meu querido irmão? O azeite representa aqui o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não é simplesmente a pessoa da Trindade. É que o Espírito Santo de Deus é a marca do verdadeiro cristão. A Bíblia fala que quem tem o Espírito de Deus, esse é que é de Deus. O Espírito não é marcado pelo Espírito. É tudo uma coisa. Nós pensamos que o Espírito Santo, como é a terceira pessoa, então é o ser inferior, não faz parte da salvação, mas nós estamos enganados, porque o Espírito Santo tem um papel crucial na salvação, na vida cristã, porque sem ele não há salvação. A Bíblia diz que o Pai projetou a salvação, Deus Pai planejou a salvação, diz, ora, a quem eu vou enviar? Jesus Cristo responde, ora, envia-me a mim. E como eu vou fazer isso? Eu vou sacrificar você. Tudo bem, eu estou aqui, eu estou disposto. Deus ama o mundo, Deus projeta a salvação através do amor, do sacrifício. Ele envia o seu filho vem e cumpre o projeto, o plano da salvação. Agora a salvação está aberta para todos. A porta está aberta para todos. O que Deus faz? Deus vive o seguinte oração. Ainda não acabou. Antes de eu vir, não havia salvação. Eu vi, agora já existe salvação. Mas o que a salvação é uma oferta para você receber, você só vai receber através do Espírito Santo. Por isso eu vou nos enviar um Consolador. Eu vou nos enviar o meu Espírito. E Ele vai nos convencer, vai nos converter do juízo e do pecado. Ou seja, se o Espírito não vir, não tem como eu convencer você. Se o Espírito não vir, não tem como eu convencer você. Ele vai te livrar. Ou seja, Ele vai autenticar você. Ele vai fazer a diferença. Ele vai selar você. Então o Espírito Santo, Ele é super importantíssimo. Quando Deus olha para esse mundo, Ele só vê dois tipos de ser humano. Um que tem o Espírito dele e outro que não tem o Espírito dele. E se resume nisso. Então aqui fala que não levaram azeite consigo, mas as sementes eram levadas. Amados irmãos, aqui diz o seguinte, que depois de um tempo, as lâmpadas
começaram a se apagar. Escute uma coisa. Sem o Espírito Santo de Deus, você pode ser cristão durante um tempo. Até um certo momento. Até uma certa circunstância, até um certo fato, você vai caminhar, você vai ser abençoado, você vai cantar, você vai ser pregador, você vai participar do grupo de louvor, você vai caminhar, mas até a um certo tempo, até um certo limite, vai chegar um limite que você não vai conseguir, porque você está andando na carne e não está andando no Espírito. É que você é cristão por conta própria. Não é cristão baseado na graça de Deus. Você é simplesmente cristão por conta própria. Cristão tem o Espírito Santo de Deus que vai te guiar em toda a verdade. Aqui fala que a lâmpada começou a se apagar. A lâmpada começou agora então já não acender mais. Aquele cristão que é cristão até ter saúde. Depois de não ter saúde, já não é mais. A lâmpada vai se apagando. Ele é cristão, se tudo está bem, é seu casamento indo bem. Depois do casamento não está indo bem, a lâmpada vai se apagando. Ele é cristão enquanto tem um emprego. Depois do emprego, quando você terminar no emprego, a lâmpada vai se apagando. Não existe o azeite que vai reacender, que vai continuar fazendo com que ele permaneça como cristão. E as prudentes aqui eles levaram o azeite. Amados irmãos, o interessante aqui é que o azeite, é que as virgens, aqui para no versículo 5, e tardando o noivo. Vamos ver essa passagem? Vamos lá. E tardando o noivo. Foram tomados de sono de adolescência. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte. As 5 virgens prudentes, elas não eram completamente perfeitas. Aqui a Bíblia nos diz que não eram completamente perfeitas. Está dando o noivo, as 10 virgens dormiram. Amado irmão, isso quer dizer que você pode até fazer parte da igreja, das 5 virgens prudentes. Vai chegar um tempo que você vai se cansar também. Aleluia! Vai chegar um tempo também que vai chegar fraqueza espiritual. Vai chegar um tempo também que você vai esperar e vai esperar. Mas não tem como. O fardo é duro. A luta é complicada. As tentações, os problemas da vida, as crises espirituais, no casamento, na família. E você espera por Cristo, por Deus, pela graça, pelo amor, por um livramento. E não está chegando. E você vai orando, mas não está chegando. Está tardando as bênçãos. Está tardando a resposta de Deus. Está tardando o livramento do Senhor. Aqui para que 5 virgens, elas também dormiram. Elas também se cansaram. Isso quer dizer que você não está sujeito à luta, a problemas, a outras questões. E tardando no noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Existem muitas virgens prudentes que estão dormindo. São cristãos sérios, são cristãos autênticos, mas estão dormindo. Porque não conseguiram esperar mais no Senhor. Mas a questão aqui, a diferença, não é a maior questão não está porque elas dormiram, mas como elas acordaram. Elas dormiram como outros dormiram.
Ela tinha o mesmo problema, a mesma luta como outras tiveram. Mas a diferença foi quando eles se despertaram. Quando se despertaram, ainda restava alguma coisa de Deus. Quando se despertaram, ainda havia algo reservado de Deus. Assim, o cristão, o fato de ele pecar, não quer dizer que não tem algo de Deus. Ainda existe uma chama dentro dele. Ainda existe alguma coisa dentro dela. Nós fazemos o quê? Nós destruímos essa pessoa, tiramos ele do nosso meio, nossa sociedade, achando que não tem mais nada, mas tem ainda alguma coisa. O seguinte, veja, escuta uma coisa. Daí quando pegou, Salmo 51, ele fala uma coisa: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Olha, ele depois de pecar, ainda tinha o Espírito Santo no seu coração, ainda tinha Deus em sua vida, ou seja, ainda havia azeite dentro do seu coração. E Deus o seguinte: nós destruímos essa pessoa, não, ainda tem o Espírito, não retira de mim. Ele não não retira de mim, não retira de mim. Essa é a diferença do cristão, do verdadeiro cristão. Ele, apesar dos apesares, ele ainda tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu estou resumindo a mensagem para depois pregar, amém? Já não houve hora e aqui para o seguinte, que eles, e a gente disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lámpadas estão se apagando. Mas os prudentes responderam: não, para não nos faças a nós e a vós olha. Ide antes aos que vendem e comprarem. Amados irmãos, quero dizer uma coisa para você: o seguinte: a tua salvação é a coisa mais importante. Repita comigo: a tua salvação é a coisa mais importante. E quando eu digo isso, parece egoísmo, mas não é. Parece individualismo, mas não é. Aqui é uma questão de que, olha, por favor, tenta nos facilitar, tenta nos dar um pouquinho, tenta vender um pouquinho do que você é, tenta tirar um pouquinho daquilo que Deus te deu para mim. Ele disse: não posso fazer isso, eu não posso me vender, eu não posso me deixar levar. A minha salvação é a coisa mais importante. Por que eu falo isso? Porque muitos esperam essa salvação por causa dos seus esposas. Muitos esperam a salvação por causa dos seus filhos. Muitos esperam por causa dos seus maridos, das suas esposas. E vice-versa. Esposa não vem para a igreja, também não vem para a igreja. Marido deixa de ir para a igreja, deixa de ser cristão, também não vem para a igreja. O filho pecou, fez alguma coisa, cristão, o pai se desfalece, se escandaliza e também deixa Cristo. Amado, tua salvação visa pela tua salvação. Primeiro é a tua salvação. Independente do que o diabo vai dar para você, vai oferecer para você a tua salvação. Nunca troca Cristo por nada. Nunca troca Jesus por nada. Não por nenhum amor, por nenhum sentimento, por nenhuma bênção materiais, por nada. A salvação é em primeiro lugar. Cristo está em primeiro lugar. Eles não podemos fazer isso. Vai e compram
E eles, quando foram comprar, mostraram que eles estavam imprudentes. Porque a primeira vez que a Bíblia fala que eles não tinham comprado o azeite. O azeite não era para ser comprado, era de graça. A salvação era para ser comprada. A salvação era de graça. E eles foram comprando a salvação. E quando chegaram já era tarde, amados. Já era tarde. E aqui mostra a diferença do cristão. Eu não mostro o cristão básico. O cristão básico é o cristão que ouve a Deus, que todo mundo ouve, veste a mesma roupa que todo mundo veste, usa a mesma coisa que todo mundo usa. É o cristão confuso. Ela pergunta, Marcelino, será que tatuagem é pecado? Senadores com tatuagem. E eu respondo o seguinte, eu não vou responder se é pecado ou não. Pode ser seguinte. Será que Cristo é suficiente para você? Deixar o mundo na prova do canal de dar tatuagem? Será que Cristo vai te realizar na sua vida? Eu não preciso mais usar isso? Marcelino, será que fumar é pecado? Eu não disse que fumar é pecado. Quando o cigarro existiu depois da liberação de Cristo, então Paulo não conhecia o cigarro, não existia maconheiro naquela época, maconheiro era depois. Então não tem esse cigarro é pecado. Mas a questão é, será que Jesus é suficiente na sua vida? Então o moço não precisa mais usar isso? Será que Jesus te realiza, te satisfaz? Será que Cristo é suficiente para você? Então o moço não precisa mais usar isso? Isso é a questão. Se não é, então você pode usar. Se não é, você pode usar tatuagem, pode fumar, pode ir para balada. Mas se Cristo é suficiente para você, você não precisa mais. O meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. E o meu viver é Paulo fala o seguinte, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo fala um pouco que não conhecia a Cristo. Os coríntios nunca viram Cristo, nunca tinham visto Cristo, nunca ouviram falar de Cristo. Então, que ele fala, Paulo diz o seguinte, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Suponhamos que Paulo tivesse, eles não viram Cristo, então eles viram não. Para nós conhecermos Cristo, temos que olhar para Paulo. Vamos olhar para Paulo, Paulo é imitador de Cristo. Então é o seguinte, vamos olhar para Paulo, porque em Paulo vamos ver Cristo. Mas e se Paulo errar? Se Paulo pecar? Se Paulo mentir? Se Paulo roubar? Se Paulo adulterar? Aí ela diz o seguinte, então Cristo é igual também a ele, porque ele é imitador de Cristo. Cristo também é um ladrão, porque ele deve imitar Cristo. Paulo se colocou em uma posição completamente difícil. Porque a vida daqueles homens dependia do que Paulo é. Ele mostrava Cristo de acordo com a sua vida. Ele disse, olha, você não sabia o Cristo? Olha para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Ninguém tinha coragem, ninguém tinha autoridade, ninguém pôde dizer facilmente isso que Paulo disse. Porque eu não conheço Cristo, então eu vou ter que ir para a sua vida para conhecer Cristo. E se eu ver uma vida completamente trágica, envergonhada, então Cristo é aquilo que você é. Então jamais eu vou aceitar Cristo. Mas tem uma palavra que fala o seguinte, que quando o noivo chegou, a seguinte o seguinte, ele fala o seguinte, olha, eu nunca vos conheci. Não é isso, fala? Eu nunca vos conheci. Olha, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus Cristo uma vez estava pregando, os discípulos chegaram e falaram, mestre, existem uns homens que estão aí, que estão expulsando demônios, estão pregando em teu nome, eles não andam por nós. Ele disse, olha, deixa eles fazerem, continuarem, porque comigo não ajunta a praia.
Jesus jamais conhecia aqueles homens. Jesus conhecia os 12 discípulos. Jesus conhecia João, conhecia Pedro, conhecia Tiago. Nunca tinha visto aqueles homens. Aqueles homens faziam as coisas de Cristo, ou para Cristo. Quando aqueles homens chegaram um dia aqui e falaram assim: Senhor, nós estamos aqui, nós fizemos milagres, nós operamos. Israel respondeu: olha, eu não te conheci. Eu andei com Pedro, eu andei com Tiago, eu andei com João, mas com vocês eu jamais vos conheci. Então, meus amados, o que é essa parte de palavra? Que em verdade vos digo, eu não vos conheço. Porque Cristo conhece aqueles que andam com Ele. Glória a Deus! Jesus conhece aqueles que andam com Ele. Se você andar com Cristo, você vai ser conhecido. Se você estiver com Cristo, você vai andar, você vai viver com Cristo. Mas se não, você vai ser simplesmente um homem religioso, um homem que não vive com Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para você nesta noite. Aleluia. Porque não saber o dia e nem saber a hora. Amém? Você não sabe o dia e nem sabe a hora que Cristo vai vir. E também não sabe da hora que você vai partir desse mundo. Então nós temos que vigiar, temos que andar em espírito de santidade e de oração ao nosso Deus. Amém? Graças ao Senhor por isso. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, uma palavra simples na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória. Não há Deus como Ele. Ele é incomparável. Ele é o Senhor. Ele vem derramar azeite em seu coração. Ele vem derramar em sua vida. Ele não quer que você pereça. Ele quer que você continue vivendo uma vida autêntica e verdadeira. Cristo está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ainda que não voltar hoje, você não sabe se você vai ficar até amanhã. Então vigia, então busca o Senhor. Então chama Ele para tentação e te livra dos maus. Eu creio que nesse momento eu me entrego à sua igreja nas suas mãos. Derrama mundo, derrama o seu aceite, derrama o Deus, derrama a sua unção, meu Deus. Batiza cada coração nessa noite. Fortalece cada pessoa nessa noite, Pai Santo. Única a noite, meu Pai da glória. Amém. Uma cabeção para aquele que vive. Vamos orar ao Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Você lembra, por favor? Ainda lembram que ninguém é igual ao Senhor? Ninguém é igual ao nosso Senhor. Aleluia. Amados irmãos, se for de vamos levar mais. Fala de tipo de mundo não. Faz tempo que não louvo aqui, os irmãos conhecem o louvor? Amém. Caculi, caculi, caculi. Caculi, caculi.
Amém? Não vamos encontrar ninguém igual a Deus. Amém? Amém? Amém. Pulem a missão. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu tenho colocado em casa de amanhã, Senhor. Aleluia. Seja vestido com a sua graça, para que eu possa continuar a pregar a sua palavra, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos que estão presentes aqui sobre aquele lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.